Olá, querido devoto da Mãe Aparecida, que bom estarmos juntos em mais um episódio aqui do nosso Cena a Cena, diretamente aqui do Santuário Nacional, Casa da Mãe Aparecida, casa de todos os brasileiros, casa que proclama a palavra de Deus até mesmo pelas suas paredes. Estamos descobrindo a fachada norte ao longo desse período, aqui junto com você no YouTube do Santuário Nacional. E claro que, além da minha presença e da sua, a gente tem mais uma pessoa que está aqui sempre com a gente, que nos ajuda a melhor entender toda essa trajetória presente na nossa fachada norte do Santuário Nacional. É ele, Marcelo Costa. Marcelo, bem-vindo mais uma vez. Olá, seu Vitor. Uma alegria mais uma vez estarmos juntos, né? Pois é, mais um episódio e nós aqui continuamos então descobrindo a fachada norte da Casa da Mãe Aparecida e hoje dando mais um passo na nossa caminhada do Êxodo. Afinal de contas, nós chegamos a um momento decisivo ali da história da salvação, né? Ou melhor dizendo, da história da libertação do povo no Egito, que tem muito a ver com a nossa vida. Porque, geralmente, assim, quando a gente cai em pecado, é como se a gente colocasse várias pedrinhas de gelo no nosso bolso, né? De pecadinho em pecadinho, a gente vai guardando aquele pedacinho de gelo, aquele pedacinho que uma hora pesa o bolso. Exatamente. Você que está em casa, já pega a sua Bíblia, né? Convido você a abrir em Êxodo 17, do 1 ao 7. No episódio de hoje, nós vamos ver Moisés que retira a água da rocha. Mas para acontecer isso, né, Vitor, houve uma caminhada, né? O povo já tinha saído do Egito, já estava caminhando ali. Eles chegaram em uma região onde não tinha água para eles beberem. E com essa escassez de água, né, eles começaram a ficar revoltados, começaram a ficar furiosos mesmo com Moisés e com toda aquela situação que eles estavam passando. Então, eles decidem quase que apedrejar Moisés, né? E Moisés se vê nessa situação difícil e então clama a Deus para que ele dê um norte para ele, para que ação que ele faça para que esse povo, né, possa ser saciado com a água, né, com aquilo que eles precisavam. Então Moisés, ou melhor, Deus, né, pede a Moisés que ele faça uma atitude que, vendo de fora, né, pode parecer algo estranho, né, que é cutucar a rocha com uma madeira, né, com algo que estava ali próximo dele. Com uma vara, né? Com uma vara, exatamente. E não é que sai água da rocha? Pois é, isso é muito interessante, porque quando a gente fala de bater no lado, a gente já lembra, por exemplo, de Jesus. Não é? Jesus teve o seu lado ferido no alto da cruz. A gente celebrou agora, acabamos praticamente de celebrar esse ciclo pascal que se encerrou agora nos últimos dias e a gente viu muito isso, essa água que jorra do lado direito do Cristo, símbolo dos sacramentos da igreja. A igreja nasce, o catecismo da igreja católica diz isso, que a igreja nasce não no Pentecostes, mas sim no coração aberto de Jesus, de onde jorra sangue e água. E ali, então, aquela comunidade se reúne nesse local que eles vão chamar de Massa e Meriba. Exatamente, essa desobediência, então, do povo que faz com que eles não entrem, não é, na Terra Prometida. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, o próprio Moisés duvidou que se ele batesse na pedra, sairia dali água. Porque eles já estavam sedentos e no último episódio a gente falou que eles estavam com fome. Então imagina, era um povo que estava caminhando no deserto, estava com fome e agora estava com sede. Acabou a água deles. E aí Moisés, então, duvida de Deus, por isso ele não entra na Terra Prometida, por isso que eles passam 40 anos. 40 anos é o símbolo de toda uma geração, então essa geração não entra na Terra Prometida porque desobedece a Deus. O próprio Moisés, ele avista no fim da sua vida a Terra Prometida, mas ele não entra exatamente porque naquele momento não acreditou, não confiou em Deus. E aí a gente vê, então, que ele batendo ali no lado, sai a água. Isso já lembra a gente que do lado de outra pessoa saiu água também. Que pessoa que era essa, Marcelo? Jesus Cristo, né? Exatamente. E é interessante, só pontuando, né, aquilo que você disse, Vitor, como essa relação de pecado e consequência que você disse no começo, né, está expressa ali e nos convida a refletir acerca disso, né? Quantas vezes Deus nos pede algo e nós imaginamos, né, não, isso não vai acontecer, isso, né, é algo inacessível, algo que não pode, né, nunca vai acontecer dessa forma. E muitas vezes sim, acontece, né? A graça de Deus age ali, Deus se faz presente e aquilo realmente se transforma, né? Algo realmente vem a nós, né, por meio da ação e da graça de Deus, né? E é justamente isso que a gente convida a refletir sobre isso, né? Sobre o quanto nós estamos olhando muito mais para o pecado
ou do que realmente acreditando na graça de Deus, né? Será que a gente está preso ali, né, no pecado, naquilo que de pecadinho em pecadinho vai sendo transformado em nossa vida e a gente não se move com relação a isso? Ou nós estamos acreditando em Deus e com a vara cutucando a rocha ali para que realmente saia água viva, né? Tinha um padre que eu conheço, uma vez sempre falava assim que as pessoas habitualmente têm pecados de estimação. Que elas vão no confessionário, elas entregam para o padre, aí depois falam, ah, não, mas eu quero o meu pecado de volta. Isso acontece muitas vezes. E era o mesmo pecado daquele povo, da desobediência. Aquele povo tinha esse pecado de estimação. Da desobediência, da dúvida, né? Exatamente, da murmuração, que muitas vezes reside, né, em nosso coração, no nosso meio, né? E aí, para combater tudo isso, a gente tem um exemplo daquele que plenamente se entregou à vontade de Deus, que se fez obediente e obedeceu até a morte, morte de cruz, que é o próprio Cristo. E é interessante porque a gente está falando da água que sai do lado da pedra, mas dele também jorrou sangue e água. Sim. Porque quando ele morre, basta a gente lembrar um pouquinho aí dos evangelhos que a gente ouviu na Semana Santa, fura-se então o lado de Jesus e dali sai sangue e água, sinais dos sacramentos, onde nasce a igreja. O catecismo da Igreja Católica é muito bonito em dizer isso, que a igreja não nasceu em Pentecostes, ela nasce do lado direito de Cristo, do lado aberto de Cristo, onde jorra sangue e água, sinais dos sacramentos que salvam a nossa vida. Assim como aquele povo se salvou bebendo daquela água, também nós nos salvamos, temos a vida eterna por meio desses sacramentos. E é importante, porque voltando aqui para o nosso mosaico, a gente tem todos esses símbolos que mostram isso para a gente. Por exemplo, a gente tem, você está vendo aí em casa, esse arco-íris que está quebrado, né? É um sinal de que a aliança com Deus foi quebrada, porque o arco-íris, basta a gente lembrar, é o sinal da aliança que Deus faz com o seu povo. Então ali ele já está quebrado, ele não está mais unido, é como se essa aliança tivesse se rompido. Sim. É muito forte isso, né, Marcelo? Exatamente. Além disso, também a gente vê Moisés ali com a vara em mãos, né, cutucando ali a rocha e do lado da rocha saindo essa água e o povo que estava duvidando e murmurando agachado lá bebendo dessa água, né, bebendo ali da ação e da graça de Deus que veio em favor deles, né. Nessa cena, Vitor, é uma coisa que vai remeter muito pessoal que já viu, né, outros episódios, que é a segunda aparição do demônio, né? Exatamente. E o demônio ele está bem pertinho da cabeça daqueles que estão murmurando contra Moisés e também contra Deus. Só que o demônio, a gente já falou isso em outros episódios, se você não assistiu, clica aqui no nosso canal do YouTube, acessa a playlist Cena a Cena e assiste os outros episódios, até para você entender melhor toda essa grande jornada bíblica que a gente tem feito já há mais de um ano com você. E ele aparece, nessas 2 vezes que ele está na nossa fachada, ele aparece sempre de cabeça para baixo e dentro de um furacão, porque ele vê tudo invertido e sempre confundindo as pessoas. Mas é bonito de ver que as pessoas que estavam murmurando, assim como temos pessoas murmurando, temos outras que estão bebendo dessa água que sai da rocha, como nós somos convidados a beber daquele que é a verdadeira água viva que mata toda a sede, o próprio Cristo Jesus. Exatamente. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de fazer parte da nossa família. 0300 210 1210. Faça parte, seja um jovem de Maria, seja um devoto mirim, seja um devoto missionário. Nós contamos com você, né, Vitor? É isso mesmo. Lembrando que esse mês a Revista de Aparecida é digital. Acesse a 12.com/Revista de Aparecida e confira todos os conteúdos preparados para você que faz parte da família dos devotos. Tchau! Tchau, tchau!